Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Seja bem-vindo ao nosso curso Como Encontrar o Seu Par Ideal, ou seja, como casar certo. Deus ele tem as orientações, ele conhece todas as pessoas do planeta, conhece a gente e sabe muito bem qual o par certo para cada pessoa. Você pode ver que ele nunca errou na natureza. Você vê a zebra com o seu par, o leão, o elefante, até mesmo bichos estranhos como o porco-espinho, tem o seu par. Deus é perfeito, nunca errou na natureza. E ele não erra com a gente, é a gente que erra. É a gente que toma a decisão errada. Então esse curso é para você saber identificar a pessoa certa com quem você namorar e se casar, tá bom? Vamos lá então? O resumo, o sumário do nosso curso é esse. No módulo 1, nós vamos ensinar informações gerais sobre a nossa vida amorosa. E aí nós temos 6 aulas. A primeira, todos têm que namorar. Segunda, Deus revela namoro. Terceiro, exemplos bíblicos de casais. Quarto, o que fazer enquanto seu par não chega. Quinta, como ser mais interessante ao próximo. Sexto, Deus te dará um par semelhante a você. Tá vendo que coisa interessante? Olha só, no primeiro módulo a gente já vai crescer bastante no entendimento. O que a gente precisa? Sabedoria amorosa. Não adianta só orar. Para poder casar certo, ser interessante a alguém, nós temos que ter sabedoria amorosa. Depois nós vamos para o segundo módulo, perguntas para se descobrir o par ideal. Na 7ª aula, essa pessoa tem temor a Deus? 8ª, seus sonhos produzem entusiasmo nessa pessoa? 9ª, como essa pessoa trata o seu pastor? 10ª, como essa pessoa trata os seus pais? 11º, seu pretendente melhora como pessoa dia após dia? 12ª, essa pessoa te agride com palavras? 13ª, vocês combinam quanto à quantidade de filhos? 14ª, como essa pessoa tratava sua antiga namorada ou namorado? 5ª, essa pessoa já teve relações homossexuais? 16ª, ele te inclui nas diversões dele? 17ª, essa pessoa já cometeu algum crime? 18ª, essa pessoa gosta de trabalhar? 19ª, essa pessoa gosta de te servir? Essa pessoa é grata ao próximo? Ele te apresenta com alegria para os amigos dele? Você tem prazer nos assuntos dessa pessoa? Essa pessoa pede sua opinião para tomar as decisões mais importantes da sua vida? As amizades dessa pessoa são amizades santas? Essa pessoa respeita sua vida íntima e sexual? Você gosta mesmo dessa pessoa ou apenas está com ela por carência? Essa pessoa busca a Deus sem ninguém precisar incentivá-la? A família dessa pessoa aprova o relacionamento de vocês? Analise a profissão dessa pessoa. Você tem química com essa pessoa? Essa pessoa só se interessa pelo seu corpo? Olha quantas perguntas que a gente vai fazer para a gente mesmo, para saber se encaixa o nosso par ideal. E aí eu vou ensinar em cada aula dessa versículos, ideias e técnicas e dicas para você entender se você está no barco certo ou se você está pegando o barco errado, tá bom? Módulo 3. Qual o melhor temperamento para ser nosso par? 32ª aula, as características dos 4 temperamentos. Aí no módulo 4, chaves de sabedoria amorosa, que são pensamentos. Aula 33, pensamentos importantes sobre a vida amorosa. 34, dicas especiais para o seu namoro. 35, cuidado com a dependência emocional. Aí no módulo 5, vamos ensinar as linguagens do amor. E aí nós vamos entender na aula 36 as 5 linguagens do amor. E no módulo 6, a oração da vida amorosa. 37ª aula, a importância da oração na vida amorosa. Eu vou fazer uma oração para Deus destravar os caminhos e preparar e pôr a pessoa certa para você. Vamos então começar? Essa nossa primeira aula é gratuita para as pessoas, depois as outras você pode adquirir em nosso site institutobíblicoevaniveira.com. Vamos lá, módulo 1, informações gerais sobre nossa vida amorosa. Primeira aula, todos têm que namorar? Bem, por mais que você possa achar estranha essa pergunta, tem muita gente que me faz essa pergunta. Ô pastor, eu tenho que namorar? Nunca. Deus não obriga ninguém a namorar. Mas você vai aguentar ficar sozinho? É aí que tá. Então vamos tentar entender esse assunto. Se eles quiserem namorar, Deus sempre vai preparar um par, como Deus preparou os bichos que eu falei anteriormente, tá? Então agora, se a pessoa não quiser, Deus vai respeitar. Vamos ver um texto da palavra para a gente poder entender melhor esse assunto. Gênesis 2:18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Então Deus viu Adão e percebeu que Adão estava só. Ele não estava em depressão nem nada, ele apenas precisava de uma ajudadora. Então Deus foi lá e preparou um par
para ele. Então, quer dizer, Deus sabe que em determinadas circunstâncias é muito difícil ficar sozinho. Então, se você não quer namorar, repense bem essa questão, porque ficar sozinho não é muito legal em muitas ocasiões. Então, Deus fez um par para Adão, porque Adão, dentro dele, ele queria, embora ele não tivesse feito essa oração. Então, porque Deus conhece os nossos corações. Então, se você quiser, se Deus fez Eva para Adão, Deus continua fazendo as Evas para os Adões e os Adões para as Evas. Deus é o mesmo, né? Outra coisa é que se até todos os animais têm pares, então por que o homem não teria? Então você fica pensando, acho que Deus não vai preparar para mim não. Claro que vai, você preparou para animal. Será que você vale menos que um animal? Você vale menos do que um jumento? Será que você vale menos do que uma mosca? Né? Óbvio que não. Deus preparou um par para esses bichos todos que são insignificantes aos olhos de muitos. Imagine você. Vamos ver mais um texto da palavra. Gênesis 6,19. De tudo que vive, de tudo que é carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Então Deus preparou os bichos para entrar na arca em par, mesmo porque se ele não fizesse isso, não ia ter descendência dos bichos. Claro, ia morrer tudo, como é que ia fazer? Então Deus une o casal para procriar, evidentemente, mas também para ter companhia. Você teve um cachorro, tem um cachorro? Quando você coloca uma fêmea com o seu cachorro macho, não é diferente? Eles ficam alegres, eles ficam brincando. Agora, viaja e deixa o seu cachorro sozinho por uma semana, você vê só. Seu cachorro entra em depressão. Aconteceu isso com o meu cachorro um tempo atrás. Ele ficou em desespero, quebrou a janela. Ficou terrível, porque ficou sozinho. Mas se tivesse com um amigo dele ou com uma fêmea, ele não teria tido esse problema. Então, Deus coloca um par para você, não só para procriar, mas para te dar uma companhia. Mas há pessoas que preferem viver sozinhas e conseguem viver sozinho. Se consegue viver sozinho, tudo bem. Vamos ver um texto também que diz sobre isso. Ó. Mateus 19:12. Pois há eunucos que nasceram assim. Outros foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite-o. Então existem os eunucos, ou seja, aqueles que não pensam em relacionamento, não pensam em sexo. Eles não pensam em nada. Para eles está bom do jeito que eles vivem. Então existem essas pessoas, a gente não pode criticá-las. Ô irmão, você tem que casar, irmão. Não, tem que casar nada. Ele tem que fazer o que ele está afim de fazer. Mas se ele não quer casar, então não fica na fornicação. Não fica na prostituição, não fica pegando mulher dos outros. Aí não tem a ver, não. Não é isso que eu estou falando, não. É a pessoa mesmo que não se interessa por relacionamento. São poucas as pessoas assim, mas elas existem. Na própria Bíblia, há várias pessoas que não se casaram. O Senhor Jesus, por exemplo, não se casou. Não há histórico de que o profeta Jeremias tenha se casado. O próprio apóstolo Paulo entende no texto, ou ele não era casado, ou ele era divorciado, ou ele era viúvo. Mas ele ficou a maioria do seu ministério, parte do seu ministério, sem se casar. Então, existe muitos textos aí. O profeta João Batista, por exemplo, o Senhor Jesus disse que, dentre os nascidos de mulher, não houve maior do que o João Batista. Ele foi o maior homem que pisou na terra. E ele não se casou. E hoje em dia as pessoas falam, para você ser pastor, para você ser profeta, você tem que se casar. Mas a Bíblia não fala isso aí, não. Então, como é que ia fazer com Jesus? Jesus hoje não ia ser pastor de algumas igrejas, não, porque tem que casar. João Batista, o maior homem da terra, não teria espaço nas igrejas, porque tem que se casar. Isso é uma besteira, isso é uma coisa do homem. Não existe isso, não. Você casa se você tiver afim. Outra coisa que pode ter o tempo de você ficar sozinho e o tempo de você namorar e se casar. Tem gente que fala assim, mas Deus não está demorando. Não está demorando. É o tempo certo. Quer ver um texto? Eclesiastes 3, 1 e 5, parte B. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tá vendo? O tempo de abraçar e o tempo de afastar de abraçar. Abraçar aqui pode ser namorar, e afastar quer dizer ficar sozinho. Há tempo que Deus te quer sozinho para você crescer espiritualmente, para você entender algumas coisas, fazer uma reciclagem pessoal, né? Porque tem algumas coisas no caráter da gente que ninguém vai tolerar, mulher nenhuma vai tolerar, homem nenhum vai tolerar. A gente precisa ser mudado pelo Espírito Santo. Então há tempo para tudo. Para de falar que Deus está atrasando, que Deus não liga para você. Isso aí é o inimigo que está falando na sua mente. Tudo tem um tempo certo. Se você estiver fazendo a coisa certa, Deus vai preparar a pessoa para você. Tá bom? Descansa no Senhor, acalme-se, tá? Não deixe a ansiedade dominar, senão o inimigo vai trabalhar na sua vida. Outra coisa que é errado ficar, não pode ficar. Ficar, você está se aproveitando da pessoa. Ah, vem cá, irmã, peraí, eu só quero ficar com você, só quero te beijar. Aí eu beijo, aí vai para lá agora, irmã. Quer dizer, eu produzi um sentimento nela. Às vezes ela tem uma paixão por mim, eu não estou nem aí, eu só quero ficar. Então eu estou usando as pessoas. Então ficar é pecado.
Não pode ficar. Se você gostou da pessoa, ore a Deus, converse com a pessoa. Vamos orar, fulano? Vamos orar para ver se Deus confirma o nosso namoro. Se Deus confirmar, vamos namorar? Vamos. Leve a pessoa a sério. Para de passar as pessoas para trás e usar as pessoas, que Deus não gosta disso. Tá bom? Essa foi a nossa primeira aula. Daqui a pouco vamos entrar na segunda aula. Deus revela namoro? Deus usa profeta? Como é que faz? Deus fala em sonhos? Como é que Deus revela um namoro? Se ele revela, como ele revela? Eu te espero até daqui a pouco na nossa segunda aula. Deus abençoe, a paz.